Estamos passando por melhorias no templo da igreja para melhorarmos a experiência de nossos irmãos e a qualidade das gravações e transmissões. Shalom! Seja muito bem-vindo ao canal da Yavet Church. Inscreva-se e deixe seu like para que essa mensagem alcance ainda mais vidas e corações. Agora, prepare-se para receber uma palavra poderosa que vai fortalecer a sua fé e renovar a sua esperança. Deus abençoe você e sua família. Quantos estão felizes de estar aqui hoje? Aleluia. Agora sim, quem está cansado? Então feche os seus olhos e vamos orar, amém? Pai, eu quero te agradecer por nós estarmos aqui reunidos mais uma vez na tua casa. Por estarmos aqui, Senhor, reunidos para desfrutarmos da tua presença e como igreja engrandecer e glorificar o teu nome. Nós estamos aqui por um único motivo, para te prestar toda a nossa adoração e reconhecer o teu senhorio nas nossas vidas. Para dizer que o Senhor é o nosso Deus, o nosso Rei, o nosso Pai, o nosso amado, o nosso desejado. Ah, Deus, se faça real neste lugar. Que cada um aqui consiga desfrutar da presença do teu Espírito Santo. Ah, Pai, que nós estejamos nesse momento sensíveis a ouvir a tua voz, a ouvir aquilo que o Senhor tem para ministrar sobre os nossos corações. Ah, Deus, e mediante a todo cansaço, toda fadiga, todo sono, toda exaustão, nós repreendemos em nome de Jesus e eu declaro vida sobre os teus filhos. Que eles sejam agora renovados em nome de Jesus. Que o teu poder alcance cada um deles nesse momento e todo cansaço, toda fadiga, todo sono vá embora e eles sejam preenchidos pela tua presença. Ah, Paizinho, derrama sobre a vida de cada um neste lugar a porção desejada. A porção que o Senhor já preparou especificamente para cada vida neste lugar. Ah, Senhor, que os seus corações estejam abertos a receber aquilo que o Senhor tem para nos entregar essa noite. Obrigado, Pai. Obrigado, e nós te amamos, te amamos, te amamos. Ah, Deus, nós te amamos. Você pode aplaudir ao Senhor? E esse mês o nosso tema é sobre o nosso amado. Sobre aquele que nos traz refúgio. Sobre aquele que nos direciona, que nos conduz. Sobre aquele que está dia após dia em nós, pertinho de nós. O Espírito Santo de Deus. Talvez essa noite eu fale coisas que você já tenha ouvido, coisas que o pastor já tenha ministrado, coisas que o Felipe já tem falado. Mas a palavra do Senhor, ela se renova todos os dias. E mesmo que você já tenha ouvido aquilo que eu vou falar essa noite, pegue de uma maneira especial e guarde no seu coração. Todos sabem que todos não, né? Mas a maioria sabe que a pastora de vocês, ela tem uma sensibilidade espiritual muito grande, né? Muitos já ouviram os meus relatos. E eu tenho isso desde pequena, desde quando eu era criancinha. E muitos me vêm falando das minhas experiências, muitas vezes com o lado obscuro da coisa, com as trevas, né? E poucas vezes eu abro sobre a minha intimidade com o Espírito Santo. Eu acho que eu sou um pouco ciumenta, porque eu tenho uma certa dificuldade de contar sobre as minhas experiências com Ele. Mas não porque eu não quero contar, porque eu sinto como se de fato fosse apenas o meu segredo e o dele. E a minha sensibilidade tanto para as trevas,
ela é ainda maior para a luz. Eu tenho uma facilidade de ouvir a voz do Senhor, de ouvir o Espírito Santo de Deus. E houve um tempo que eu ralava muito assim em casa. Deus me falou. E daí o pastor, e aí ele falou assim, amor, fica tão grotesco você falar, Deus me falou. E aí eu comecei a falar, o Senhor ministrou o meu coração. Quantos já me ouviram falar isso? O Senhor ministrou o meu coração. E todas as vezes que eu uso essa fala, é porque de fato o Senhor me falou algo. E eu tenho muito cuidado com aquilo que eu falo quando eu uso essa frase. Porque uma coisa é quando eu falo de mim, quando eu falo da minha carne, quando eu estou falando algo carnal. Outra coisa é quando eu uso o nome do Senhor e quando eu afirmo com toda certeza que o Senhor me falou aquilo. Então eu tenho muito esse cuidado. Porque quando nós falamos e afirmamos que Deus está nos falando aquilo, principalmente quando nós vamos entregar algo para alguém, isso faz com que as expectativas dessa pessoa ela se eleve e ela fique com muitas expectativas. Quantos de nós já ouvimos, Deus mandou eu te dizer, Deus falou assim, Deus está te dizendo isso. E as nossas expectativas ficaram altíssimas. E nós ficamos esperando aquilo acontecer. Então eu tenho muito cuidado com aquilo que o Senhor, Ele ministra ao meu coração. Com aquilo que o Senhor me fala. E sim, muitas das vezes, eu não falo aquilo que o Senhor me falou em um primeiro momento. Porque eu tenho muito medo e muito temor da presença de Deus. De estar falando às vezes por emoção ou por achismo. E nós precisamos ter essa sensibilidade e esse cuidado com o Espírito Santo. E eu quero começar te dizendo que aonde está o poder de Deus, o ambiente muda. Vai ser uma ministração... eu sei que vocês estão cansados de me ouvir falar isso, que vai ser uma ministração rápida. Mas, de fato, vai ser uma ministração muito objetiva. E aonde está o poder de Deus, o ambiente muda. E é por isso que nós falamos em línguas, é por isso que pessoas são curadas, é por isso que muitas vezes nós choramos, nos emocionamos, porque aonde o poder de Deus está, o ambiente muda. Não é perceptível? Às vezes a gente chega aqui na igreja, está um ambiente, nós temos uma sensação. Aí os louvores começam, nós começamos a orar, nós começamos a clamar, nós começamos a pedir para que a presença do Senhor se faça real neste lugar e o ambiente muda. E esse ambiente ele é transformado, a atmosfera ela muda. E quando esse ambiente muda, tem só uma coisa que não acontece. A transformação das nossas vidas. E aí agora talvez você fale assim, poxa pastora, como assim? Como assim um ambiente de poder não nos traz transformação? Porque não é o poder de Deus que traz transformação, mas é a presença de Deus que transforma a minha e a sua vida. Eu vou falar de novo, porque você não entendeu. Não é o poder de Deus que nos transforma, mas é a presença de Deus na nossa vida que gera transformação. Amém? Vai ficando feliz aí, viu? Vai fingindo que está entendendo, amém? Pastora, eu não estou entendendo nada. Fica aqui, vai me incentivando para mim continuar. Vai balançando a cabeça aqui, vai me dando um incentivo, um apoio moral, amém? Por quê? Porque, pastora, que o poder de Deus não nos traz transformação. Porque o poder de Deus, ele está sob você. E a presença de Deus, ela está
em você. Amém? O poder de Deus, ele está sobre a minha vida e sobre a sua vida. Mas a presença de Deus, ela está em mim e em você. Não, eu vou falar de novo, porque você não está crendo no que eu estou falando. A presença de Deus, ela está em mim e em você. Você carrega a presença de Deus? Se você ainda acha que não carrega, essa noite você vai ter a plena convicção disso, amém? Não pelo que eu vou pregar, não pelo que eu vou falar, mas porque o ambiente de poder do Senhor vai se manifestar neste lugar. E a minha oração hoje à tarde foi para que essa não seja de fato uma noite comum. Para que essa não seja de fato uma noite como qualquer outra que nós viemos aqui, ouvimos a palavra, falamos amém, aleluia, glória a Deus, mas às vezes nem somos edificados por essa palavra. A minha oração hoje à tarde, falei para as meninas da intercessão, eu disse, entre uma nota e outra está acontecendo alguma coisa. E entre uma hora e outra, eu orei, eu ia orando, eu ia pedindo, Deus, que eles saiam de lá de fato. Quem não carrega, quem acha que não carrega, que eles saiam tendo a plena convicção de que a presença de Deus está neles. Amém? O poder você sente, mas a presença, ela habita. O poder nós sentimos, mas a presença de Deus, ela habita dentro de nós. Nós sentimos algo diferente quando somos templo, morada, casa. Quantas vezes já não cantamos aqui, já não erguemos as nossas mãos e falamos que somos casa do Senhor, que somos templo, que somos morada. Inconscientemente, você já declarou e já falou isso diversas vezes para o Senhor. Que essa casa é sua. Que essa casa pertence a Ele. Que essa casa é dele. E se essa casa é dele, se essa casa pertence a Ele, Ele faz o que Ele... Então, quando nós falamos e declaramos isso, nós estamos dando liberdade para o Senhor, de fato, mudar as coisas de lugar. E mudanças, elas doem, mudanças, elas nos trazem desconforto. Mudança, elas nos tiram da nossa zona de conforto. Mas as mudanças, elas vêm muitas vezes para nos alinhar, para nos aprumar no devido lugar. E até Jesus, até a vinda do Senhor, até o batismo dele, a presença de Deus estava só sobre aqueles homens do Antigo Testamento. Eles não puderam desfrutar daquilo que eu e você desfrutamos. Eles não puderam desfrutar daquilo que eu e você estamos podendo desfrutar. A partir de Jesus, a presença passou a habitar em nós. E não tem nada melhor do que nós sermos templo, casa e morada do Espírito Santo. A presença de Deus, ela está habitando em mim e ela está habitando na sua vida. E quando nós entendemos isso, sabe o que acontece? Sabe o que acontece quando nós entendemos que a presença de Deus, ela habita em nós? E eu vou falar isso a noite toda, enquanto eu estiver aqui. Que você é templo e morada
do Senhor, porque quando nós entendemos que Deus habita em nós, nós não nos apegamos mais às coisas externas, nós não nos apegamos mais às nossas vontades, ao nosso querer, nós não nos apegamos mais aos nossos desejos, nós não nos apegamos mais aos costumes desse mundo, nós não nos apegamos mais de, porque eu sou assim. Não, quando nós entendemos que a presença do Senhor habita em nós, quando nós entendemos que há algo maior dentro de nós, nós começamos a agir como o Senhor deseja que a gente venha agir. Nós começamos a fazer aquilo que o Senhor deseja que nós venhamos a fazer. E aí talvez agora você me pergunte, pastora, como que a presença, ela habita em mim? Ela habita em você através de renúncia, através de abdicar das suas vontades, dos seus desejos, através de sacrifícios. Você sabe por que as pessoas que servem a Satanás, elas vão... Quando você está em outra religião, essa religião ela exige que você faça sacrifícios para que você vá subindo de patente. Você acha que ele viu isso aonde? Você acha que foi uma ideia mirabolante dele, genial. Não, ele viu isso nos homens e mulheres de Deus. Porque Noé, para construir a arca, e a presença não estava nele, a presença estava sobre ele. Ele precisou renunciar às suas vontades. Ele precisou sacrificar a sua carne, porque ele precisou construir uma arca. Quando Davi, ele vai obedecer ao chamado do Senhor, que o Senhor dá os direcionamentos para ele, e a presença está sobre ele, ele precisou sacrificar muitas vezes a sua vontade de matar Saul. Ele precisou entregar sacrifícios ao Senhor. Então, ele aprendeu isso em algum lugar. E aí nós, que hoje carregamos a presença de Deus em nós, não queremos entregar sacrifícios ao Senhor. Não queremos sacrificar a nossa carne, as nossas vontades, os nossos desejos. Sabe por que muitas vezes a sua carne não deixa você sacrificar? Porque quanto mais você sacrifica, mais a sua patente no Senhor ela vai subindo. Quanto mais você sacrifica, mais a presença que habita em você, ela vai aflorando e ela vai se externalizando. E quanto mais você sacrifica, mais as coisas de Deus vão acontecendo na sua vida. Quanto mais você entrega para o Senhor, mais Ele faz. Quanto você mais abdica, mais Ele faz. Quanto você mais ora, mais Ele faz. Quanto mais você larga as suas vontades, mais o Senhor faz. Quando você para de olhar para o seu coitadismo, e você começa a olhar para aquilo que está dentro de você, para aquilo que está em você. Quando o Espírito Santo começa a aflorar em você, de dentro para fora, mudando manias, costumes, desejos, vontades, arrancando de você toda a raiz pecaminosa, transparecendo sobre você a face do Espírito, mais você vai ficando forte na presença de Deus. Não é difícil? Quando nós nos convertemos, não é difícil nós termos sensibilidade espiritual? Não é difícil nós ouvirmos a voz do Senhor, ouvirmos ao Espírito Santo? É mais difícil nós orarmos, é mais difícil nós termos a sensibilidade que muitas vezes as coisas externas estão tentando nos roubar desse lugar. Mas a cada sacrifício que nós fazemos de parar e ouvir, tentar ouvir, entregar tempo, entregar algo ao Senhor, mais sensíveis nós vamos ficando. Porque aí nós vamos subindo de nível na presença de Deus. Antes o que era isso aqui, vai ficando isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Até o dia que você pode estar acabado, destruído, arrasado. Mas o único lugar que você quer estar é na presença do Senhor. Até que o dia que o único lugar que você deseja estar é na igreja. Até o dia que isso aqui
ela se torna a sua prioridade. Ai, mas eu sou igreja em casa. Não, não é. Porque em casa a gente quer ser... Não quer ser passadeira nem lavadeira, porque eu não quero. Mas a gente tem que ser. Até o dia que as suas renúncias, que os seus sacrifícios te fazem ter vontade de estar aqui. Até o dia que as suas renúncias e os seus sacrifícios te fazem ter vontade de ouvir a palavra de Deus, de buscar o conhecimento na palavra, de buscar aquilo que o Senhor tem para falar ao seu coração, ministrar a sua vida, entregar a você. Até o dia que nós não vamos mais desejar ouvir apenas os profetas e não ouvir ao Senhor. Porque hoje, com a presença em você, não precisa ninguém vir aqui e te falar, sabe, Caio, isso. Normalmente isso acontece quando ou a gente não escuta, ou quando a gente está duvidando do que a gente está ouvindo, ou quando a gente não tem certeza, ou como eu, que chego para Deus e falo, Deus, eu preciso, entendeu? Eu preciso que o ser humano venha aqui e me fale isso. E como um bom pai, ele atende a minha petição. E aí o ser humano vem e me fala isso. E aí eu não choro porque o ser humano está me falando isso. Eu choro porque Deus já tinha me falado isso, mas eu não consegui discernir no meu espírito. Faltou algumas renúncias, talvez, alguns sacrifícios para eu conseguir discernir a voz do meu pai e de eu não precisar que outra pessoa viesse e me falasse isso e aquilo. Porque hoje, com o Espírito Santo habitando em mim e em você, ele nos direciona dia e noite e dia. Não é que ele não está falando, é porque talvez você esteja dando ênfase a outras vozes. Não é porque ele está calado, não é porque ele não está olhando para você, é porque talvez outras vozes estejam ganhando espaço no seu coração. É porque talvez outras vozes estejam sendo alimentadas, enquanto a voz do Espírito de Deus está lá sentado numa cadeira, esperando pela sua presença. Buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Viva primeiro na presença. Busque primeiro a presença de Deus na sua vida. Porque quando Deus se tornar prioridade, quando a presença do Espírito Santo se tornar prioridade para você, a transformação vai acontecer. A transformação, ela vai começar a ser gerada de dentro para fora. Nós precisamos fazer com que as pessoas desejem conhecer a presença que habita em nós. Ninguém vai querer conhecer o Deus que você só fala, mas você não vive. Entenda isso é muito precioso. Ninguém vai ter o desejo de conhecer um Deus que você só fala, mas que você não vive. Quando a presença de Deus habita em você, as suas atitudes falam, a sua postura fala, o seu modo de pensar fala, o seu modo de agir fala. O seu jeito de abraçar fala, o seu jeito de acolher fala, o amor que você transmite para as pessoas fala. Eu sirvo um Deus de milagres e promessas. Não, querido, eu e você, nós servimos um Deus de amor, mas de justiça. Ele não é só um Deus que faz milagres e cumpre promessas. Não. Ele é um Deus justo, reto. Ele não é um Deus que ele age por pena da minha e da sua vida. Porque eu estou aqui chorando.
Pai, porque eu errei. E estou apresentando lágrimas diante do Senhor. Ele não recebe as suas lágrimas por pena. Ele recebe as suas lágrimas quando elas forem lágrimas de arrependimento. Porque se ele agisse por pena, o céu estava assim, ó, cheio. Deus não age por pena. Deus não está preocupado com as lágrimas que você derrama. Porque você talvez ficou aflito com algo que você fez. Ele recebe as suas lágrimas de arrependimento. Ele recebe as suas lágrimas de amor. Ele recebe a sua mudança de atitude, de postura. E isso, cada vez mais, faz com que a presença do Espírito Santo fique visual a outras pessoas. Nossa, nem parece aquela menina que era nojenta. Os mais antigos. Aquela menina que não falava com ninguém. Pastora? Eu ouço muito isso. Lá no meu trabalho descobriram que eu sou pastora agora. O pessoal que não trabalha ali começaram a me seguir no Instagram e daí na minha bio tem escrito lá, né? Arriscado, arriscadíssimo. Arriscadíssimo. E aí vieram me perguntar. E aí eu falei, sim. Aí elas disseram, não parece? Porque eu sou assim. Essa pessoa, quem me conhece no dia a dia, que me vê, que às vezes derruba uma comida na roupa, entendeu? Que às vezes grita, chora, dá uma surtadinha, sabe? Que chega às vezes dentro de casa, ai, tô cansada. Esses meninos. Sabe essa pessoa? Os meus vizinhos me conhecem muito bem. Principalmente às 6:30 da manhã. E aí eu disse, sim, sou pastora. Aí elas, ai, que legal. Um dia depois, será que dá para orar pela Bia, que inclusive fez a cirurgia, fez a retirada do que ela precisava, voltou para o retorno, está tudo ocorrendo muito bem. E entre N coisas que acontecem lá, N situações, N palavras que o Senhor me dá para que a presença do Senhor seja manifesta. E eu percebi uma coisa, porque quando o Espírito Santo de Deus, ele habita em nós, olha que interessante, no Antigo Testamento, as pessoas quando pecavam, elas eram apedrejadas quando o pecado era exposto ou algo do tipo. E hoje, quando nós cometemos algo, ninguém precisa nos apedrejar. O Senhor, na mesma hora, ele fala, epa, tá errado. Isso não me agrada. Isso não agrada o meu coração. Nem demora. Nem demora. Quando a gente faz algo que vai contra os princípios do Senhor, a nossa mente automaticamente ela já faz. Errou. Pecou. E aí a gente... Ai, Jesus. Perdão, Deus. Já fica se sentindo impuro. Já não se sente mais digno. Muitas vezes de estar na presença do Senhor. Então a correção de Deus, ela de fato é a jato. Você faz e na mesma hora o Espírito Santo, ele te avisa, epa. E aí, eu estava no meu trabalho e eu tenho uma percepção de quando as coisas vão começar
a tirar minha paciência. Quando eu já estou ficando assim, estressadíssima com aquilo. Só que o pastor contou um problema dele no domingo, né? Vou contar o meu agora. Eu tenho um problema quando eu pego ranço de um lugar. Quando eu encrenco com aquele lugar, eu quero catar minhas coisas e ir embora. Então, eu tenho uma percepção de não deixar isso entrar no meu coração. E aí, um dia, eu estava assim, prestes a pegar minhas coisas e ir embora. E aí, sabe o que o Senhor fez? O Espírito Santo me lembrou da palavra que eu recebi quando eu entrei naquele lugar. E aí o Senhor falou assim: epa! Presta atenção. Isso é o Senhor falando comigo, tá bom? É por isso que eu não fico expondo. Porque senão eu pareço doida. Ele falou: epa! Eu não mandei você sair daqui ainda. Não é a hora. Eu liberei algo sobre a sua vida, é uma promessa, eu te ordenei estar neste lugar. Então, você não sai quando você quer, você sai quando eu falar para você sair. E aí nós precisamos ser maduros e termos tamanha intimidade na presença do Senhor para nós entendermos quando o Senhor fala: ei, Camila, fica nessa loja e pode mudar aí essa cara, desamarra esse bico, começa a declarar palavras positivas, boas neste lugar, porque eu não mandei você sair daí. Pode começar a responder as pessoas direito, pode falar com amor, pode expressar o meu amor através da sua vida. Para de falar que está cansada desse lugar e começa a declarar a glória do Senhor aqui. E aí eu disse: Deus, por quê? E aí então eu voltei a ter o mesmo amor que eu tinha pelo meu ambiente de trabalho. Sinto muita falta de estar em casa, entendeu? De ficar de perna pro ar. De ter os meus devocionais na minha mesa. Uma xícara para mim, outra xícara para o Espírito Santo. Sabe? De ter todo aquele momento da caneta colorida, do post-it. Ai, de cola na Bíblia. Ai, de escreve aqui, de marca ali. Eu sinto muita falta disso. Mas o Senhor tem me ensinado que não é só isso. E aí, deixa eu correr. Jeremias 29:13 vai falar: buscar-me-eis e achareis, se me buscar de todo coração. Buscar-me-eis e achareis quando eu for a prioridade da sua vida. Quando nada mais disputar lugar comigo. Quando você entender que só o que importa é a minha presença. Quando você entender que nada mais importa se a minha presença habitar em você. Buscar-me-eis e achareis, se me buscar de todo o coração. Se abdicar, se renunciar, se sacrificar. Porque sabe o que ele está dizendo aqui? Que não é o Espírito Santo que está escondido, não é o Senhor que está escondido. Não, Ele está aqui. Mas nós precisamos buscá-lo. Nós precisamos buscá-lo. Porque se nós buscarmos, nós iremos encontrá-lo. Se nós buscarmos de todo o nosso coração, nós iremos encontrá-lo, porque Ele não virá, Ele já está.
Ele não virá, ele já está aqui. Ele ficou, ele permaneceu aqui para me ajudar, para ajudar você. Para interceder por mim e por você. Romanos 8, 26. Com gemidos inexprimíveis. Para interceder por mim e por você, porque eu e você, sozinhos, sem Ele, não sabemos orar, não sabemos adorar, não sabemos buscar. Eu e você, nós por nós, estamos, menos 10. Nós precisamos dele e você precisa manifestar a presença que habita em você. E da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas mesmo o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele não está aí em mim e em você para que a gente apenas manifeste do ambiente de poder do Senhor. Ele não está habitando em mim e você apenas para exibirmos aquilo que Ele é capaz de fazer nas nossas vidas. Ele está em mim e você, porque sem Ele, eu e você somos um absoluto nada. Não sabemos fazer nada. E quando nós renunciamos, quando nós sacrificamos, quando nós abdicamos, quando nós nos entregamos por completo, você sabe para onde a presença do Senhor nos atrai? Para um lugar que nós conhecemos muito. Para um jardim, aonde nós vamos para encontrar a presença do Senhor. Quando Deus ele volta ao Éden, quando ele volta não, né? Quando chega de novo a hora de Deus ir ao Éden, após Adão e Eva terem pecado, o Senhor volta e ele fala: Adão, por onde tu tá? Estás aonde, nego? Deus sabia onde Adão estava, não sabia? Com toda certeza, Deus sabia onde é que Adão estava. Escondido da presença do Senhor. Mas o Senhor, mesmo sabendo do que já tinha acontecido, o Senhor volta ao jardim. Porque mesmo que Deus saiba o que aconteceu ou o que está acontecendo na minha e na sua vida, sabe o que o Senhor quer? Ele quer que a gente fale com Ele. Ele quer que a gente fale com Ele. Ele queria ouvir Adão. E aí Adão fala: Senhor, mas eu estou com vergonha porque eu estou nu. E aí Deus, como um bom pai, sabendo de todo o rolê, estava dando a oportunidade do filho contar o que aconteceu. Essa tática, ela vem lá de Gênesis. Mas como tu sabe que tu tá nu? Deus estava dando a oportunidade de Adão contar para ele o que tinha acontecido. Mas naquele momento, Adão estava escondido da presença do Senhor e muitas vezes somos eu e você. A presença vem e a gente se esconde da presença atrás de vários porquês. A gente se esconde da presença atrás de várias justificativas. Mas aí nós somos templo do Espírito Santo do Senhor. E aquilo que Adão não tinha, hoje nós temos.
aquele que intercede por nós. Aquele que na mesma hora que nós erramos, Ele nos corrige. Traz temor ao nosso coração, traz arrependimento. E por último, sabe o que nós aprendemos quando o Espírito Santo do Senhor, Ele habita em nós? Que a felicidade, ela não é um sentimento, mas ela é uma convicção. Você não é feliz porque coisas boas acontecem. Você é feliz porque você é convicto da presença que habita em você. Porque quando nós somos felizes apenas pelas coisas que nós temos, é porque nós não entendemos quem habita em nós. É porque nós não entendemos quem está em nós. E 2 Coríntios 3 vai nos falar que nos últimos dias ele não escreveria mais em tábuas de pedras, mas seria assim no nosso coração. E essa é a afirmação e a certeza do que eu carrego. Eu não sei do que você carrega, mas essa é a minha certeza de quem habita em mim. Essa é a minha certeza do que flui de mim. Porque a Bíblia vai nos dizer que não tem como uma fonte jorrar duas águas. Não tem como. Ou você é templo de um, ou você é templo de outro. Ou você jorra água doce, ou você jorra água salgada. Ou você manifesta o poder de Deus, ou você manifesta o poder das trevas. Não existe meio termo. Apocalipse vai nos dizer, você já pode ir ficando de pé. Eis que estou à porta e bato. E essa é mais uma afirmação de que Ele não virá, Ele já está. Essa é mais uma certeza de que ainda não está por vir. Ele já é. Ele já se faz presente. Que essa noite a presença do Senhor seja tamanha na sua vida. Que essa noite você tenha plena convicção de quem habita em você. De quem você é morada. De quem direciona os seus caminhos. Que você tenha plena convicção. Sabe, não tem, a gente não vê nos filmes, acho que o pastor falou sobre isso no domingo, ou domingo passado, sobre o anjinho e sobre o diabinho. O único que está de fora é o diabinho, porque em mim está o poder do Espírito Santo. Porque eu sou o templo, eu sou casa, eu sou morada. Ele não está mais aqui externo, ele está aqui interno. E quando eu entendo isso, não há mais lugar para mais nada. Não há espaço para mais nada. Não há uma disputa de senhorio. Não há uma disputa de prioridade, porque Ele é a prioridade. Não há uma lista do que... Não há um topo de uma lista. Porque o Senhor é a lista. Quando eu entendo que Ele habita em mim, nada mais rouba a presença dEle de mim. Quando eu entendo que o seu poder se manifesta através de mim, nada mais me tira desse lugar. Eu já tive N's vontades, de voltar para o lugar de cativeiro onde eu estava.
Mas quando o Espírito Santo se manifestava através de mim, e eu não falo em um lugar público me usando, mas me lembrando dos meus momentos com Ele, das minhas intimidades com Ele, do meu quarto secreto com Ele, dos meus momentos com Ele, sumia como fumaça. Gere momentos com o Senhor. Como que você vai ter vontade de permanecer em um lugar que você nunca esteve? Como você vai ter vontade de desfrutar de uma presença que você nunca deu lugar para que ela se fizesse real na sua vida? Nós só temos desejo de voltar para um lugar quando nós sabemos que nós saímos daquele lugar. Nós só temos o desejo de voltar para um lugar quando a gente de fato entregou algo naquele lugar. Levante o seu altar de adoração ao Senhor e entregue os seus sacrifícios a Deus. E eu não estou falando dos sacrifícios que as pessoas têm que saber. Não, eu estou falando dos seus sacrifícios com o Pai. Dos sacrifícios que você entrega de joelho em um altar que você levantou para o Senhor na sua casa, no seu quarto, na sua sala, no seu banheiro tomando banho, na sua pia lavando louça. Porque quanto mais você sacrificar, quanto mais você entregar, quanto mais você renunciar, mais real vai ser a presença do Senhor. Quanto mais você desejar, mais vai ser real a presença do Senhor. Feche os seus olhos. Tirou do jardim, sua humildade colocou jardim em mim. E se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra e nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus e ser achado nele. Jesus, eu quero conhecer Jesus. Meu amado é o mais belo entre milhares de milhares.